Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada amigo. Eu peço a todos que ainda não são inscritos aqui no canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Após fazer os meus pedidos aqui, meus amigos, um final de semana abençoado a todos vocês. Olhem só. Vamos falar aqui sobre o jogo envolvendo São Paulo e Vasco da Gama, todo esse processo político, a transição e a situação aí de reforços, né? Mas antes, deixa eu mandar um abraço lá pro canal do Vaz Guerreiro. Fez de forma educada a resposta dele, certo? Só te dei o conselho, irmão, porque eu gosto de você. E você me lembra muito quando eu comecei aqui no YouTube. O desgaste que eu tive aqui, eu não quero que você tenha, porque te considero como amigo, certo? O canal tá aberto aqui. Dia que você quiser vir aqui falar, perfeito? E o que tiver ao meu alcance para você e o Mário aí conversar, vou fazer isso, porque eu gosto muito de vocês dois. Certo, irmão? Me desculpa aí qualquer coisa. Meus amigos, com relação a Vasco da Gama e São Paulo, expectativas aí adversas, mas eu espero que o passado inspire o Vasco da Gama, porque no meu tempo São Paulo era freguês. Agora as coisas estão adversas, o Vasco não se encontra dentro de campo, alguns jogadores aí não estão conseguindo render aquilo que a gente espera, como é o caso aí do Andrei, como é o caso do Thales Magno. Só para citar esses dois exemplos, jogadores que são importantíssimos para o nosso técnico Ricardo Sapinto. O Vasco faz um treinamento agora na parte da manhã, depois almoça e viaja na parte da tarde para São Paulo. Jogo às 16 horas da manhã, certo? O Thales Magno, ele foi afastado aí com suspeita de Covid. Por outro lado, a gente vai contar aí com o Castan e o Miranda, que devem retomar a vaga aí na equipe titular, formando a zaga aí com o Ricardo Graça. Perfeito? Então a gente vai aguardar o técnico português confirmar e no vídeo da tarde a gente volta nesse assunto para a gente falar para vocês a equipe titular do Vasco da Gama. Mas deixem nos comentários aí qual é a escalação perfeita para vocês. 3-5-2, 4-4-2, 4-3-3, qual é o esquema? Fiquem à vontade para poder comentar. Meus amigos, com relação à política do Vasco da Gama aí, eu vou afirmar aqui categoricamente mais uma vez, levem esse ano é mais do que nunca o sucessor do Alexandre Campelo. O Levem será o presidente do Vasco da Gama a partir de janeiro. Essa semana, agora, na próxima segunda-feira, possivelmente o pedido do Salgado
de reconsideração da decisão vai ser apreciado, está na mão do desembargador, mas dificilmente o desembargador ele vai efetivamente voltar atrás da decisão dele, certo? E meus amigos, agora é a gente virar a página, agora é a gente entender o seguinte, que precisamos agilizar de uma vez por todas, tá? O processo de transição no Vasco da Gama. Ontem o Vasco da Gama voltou para a zona de rebaixamento após a equipe do Red Bull Bragantino ter aplicado uma goleada, pasmem os senhores, de 4-0 no Bahia. Então é momento do Vasco da Gama se unir internamente, o Campelo pedir desculpas e fazer essa transição, até porque o Campelo não tem mais condições de ajudar o Vasco em nada, certo? Não tem. Ontem, por exemplo, os salários não foram pagos, já está atrasado novamente, certo? Então, meus amigos, é hora aí da gente ver essa transição. O Leven quer aplicar a metodologia dele de trabalho, correto? O próprio Cordella, ele já está aí com reforços aí engatilhados para poder trazer para o Vasco da Gama reforços de peso. Tem o Balotelli aí que está fechado aí com Somamos. Alguma coisa ainda pode ser feita esse ano. Por exemplo, na Copa Sul-Americana, trazendo reforços aí impactantes. E pelo menos, ainda que não dê mais para a gente trazer reforços esse ano, daria sim para a gente pelo menos tentar manter o Benítez, correto? Daria para a gente manter o Benítez. Surgiu uma notícia aí com relação ao reforço atacante do São Paulo, o Toró, que este atleta poderia ser emprestado para o Vasco até o final do Campeonato Brasileiro. Eu acho muito pouco provável que isso venha a acontecer. Primeiro, por conta das inscrições. E segundo, né, pelo fato aí do Alexandre Campelo não querer fazer mais investimentos no futebol do Vasco da Gama. Então eu acho que a gente para o Campeonato Brasileiro até o mês de fevereiro a gente vai com esses atletas aí, não tem para onde correr. O jeito é abraçar, acreditar no Ricardo Sapinto e acelerar esse processo de transição o mais rápido possível. Certo, meus amigos? Essas foram as notícias do Vasco da Gama. Que Deus possa abençoar todos vocês. A alegria do Senhor é a nossa força e a verdade prevalecerá. Fiquem com Deus. Valeu!